Galera, tudo certo? Boa tarde, mais um Talk Distrito Digital. A ideia hoje é a gente conectar, inclusive, né, Juarez, com um programa que nós fizemos há uns 3 programas atrás, onde a gente convidou o Lucas para falar um pouco de um movimento muito legal e que estava com edição aqui em Rio do Sul, que é o Startup Weekend, que aconteceu no último final de semana, né? Aquele movimento que em 54 horas muda a cabeça de um monte de gente, alguns esquecem os nomes, outros de onde moram, e outros criam uma empresa, né? E entre esses que criaram uma empresa, a gente teve aí a satisfação de convidar a galera que ficou em primeiro lugar nessa edição. E o foco é conversar como foi, por que vieram para o SW, o que se aprende no SW, e na real matar a curiosidade da galera que está nos ouvindo, o que esses caras criaram que ficaram em primeiro lugar, né? Uma maquininha de fazer pipoca. Mas sejam bem-vindos, tudo bem? Querem se apresentar? O Juarez quer falar algo antes? Antes. Aí, o Juarez já falou, agora essa era a participação dele. Isso. Não, boa tarde, agora aqui em definitivo e presencial, né? Também sejam bem-vindos. Vamos tocar pau para fazer a coisa acontecer, depois eu vou fazendo as minhas conversinhas aí no meio do caminho. Então tá bom, gente, eu me chamo Letícia Piedade, nós iniciamos aí com a ideia, principalmente eu loucamente trouxe a ideia aí de a gente criar uma conexão entre as pessoas que têm interesse em praticar esportes e não tinham conexões entre as pessoas também que tinham interesse em praticar o mesmo esporte e havia uma dificuldade, enfim. Trouxe a ideia e foi comprada, a galera comprou a ideia junto. E a gente começou a jornada dentro do Startup Weekend praticamente desde sexta-feira, né? E loucamente entramos numa jornada, numa imersão para começar a identificar os problemas, identificar se isso faria sentido mesmo. E foi muito, muito massa, assim, a galera comprou a ideia, foi bem intenso. Nossa, foi uma jornada, assim, de tu não conseguir chegar em casa e não querer dormir, assim. Foi bem... Tô fora de casa desde sexta. Não, e a gente imergiu mesmo na ideia, a gente foi atrás, eles compraram a ideia muito comigo, assim. E quando a gente identificou que esse problema não era só nosso, era de todas as pessoas que a gente entrava em contato, com pesquisas que a gente foi atrás, Stanford, que mostrava que no início da pandemia, 90% das pessoas praticavam esportes. No meio da pandemia, caiu para 30%. Depois da pandemia, pós-pandemia, foi para 11% essa pesquisa das pessoas que praticavam esporte. E a gente foi identificando, enfim, entrando na jornada do startup mesmo, né, que é com os mentores que foram ajudando a gente, validando as ideias e os problemas, validando, identificando. E foi uma jornada, assim, que, nossa, não tem explicação, assim, foi sensacional. Até o Vitor pode complementar aí um pouquinho, né? Deixa eu só ouvir só um pouquinho, só para fazer uma conexão com o pessoal que está assistindo em casa. Sim. Também e que talvez não tenha assistido os nossos outros programas anteriores, que está tudo lá no nosso canal no YouTube, no Talk Distrito Digital, né? Só pesquisar lá. Boa. Que tem hoje é o nosso episódio de número 23, né? Nesse novo formato. 24, beleza. Ó, cabelo branco, é isso aí, né? E só para fazer conexão, Gabriel, então, Startup Weekend, só para trazer esse vínculo, né? Qual é a edição em Rio do Sul? Quarta? É o 5º ano, só que nesse ano aconteceu 2 edições. Então talvez seja a 6ª edição. Acho que isso, porque esse ano teve 2. Teve a indústria no primeiro semestre. Sim. E essa aberta agora, né? Mas já aconteceu, acho que essa é a 6ª. Então, o Startup Weekend é o que eles vão contar aqui agora, o que eles sentiram, o que eles vivenciaram, e vão contar pra gente também o que vai acontecer de agora pra frente, né? Bem isso. Então, mas diga aí, Vitor. Por favor, aí. Eu me chamo Vitor, tenho 21 anos, estou bem longe de casa, inclusive, moro no Tocantins. Logo ali. Mas não viesse só pro SW, né? Não. Eu aqui há 2 anos já. Mas o startup é algo que realmente só quem vai conseguir entender como realmente a pegada é lá dentro. Porque sem descanso, sem tempo para beber água direito, a galera é 100% focada em fazer acontecer aquilo. E na sexta-feira, quando eu, inclusive, escutei a ideia dela, não pude deixar de entrar na ideia e abraçar o negócio. Porque eu me senti um usuário final, uma pessoa que compraria o produto. Massa. É muito massa. E alguém da equipe de vocês, que até depois a gente pode, até se tiver aí na agulha, talvez quiser mostrar aí a catrefa toda que participou. Mas eu acho que é a equipe mais numerosa, né? Das 8 que foram criadas durante o evento. 11 pessoas aí. Sim. Já dá um time, né?
Já um time? Já dá literalmente um uma time, escala né? ali já, né? Olha aí, Tem uma ó. escala- Depende pra jogar o escala de quê, né? Jogar futebol de campo. futebol de campo. E a gente sempre... Alguém de vocês aí já tinha participado de SW? Primeira Não, experiência dos 11? É minha primeira vez também que eu Do participei. nosso grupo, o Mikael já participou uma vez e ficou em segundo lugar na última edição, se eu não me engano. Mas, e até quando você falou ali da ideia, né, da questão do esporte, enfim, tu tem vários dados disso, né? Era uma dor tua? É? Então, assim, como é que aconteceu, né? Vou explicar rapidamente. Desde novinho eu sempre adorei esporte, assim. E a minha primeira medalha foi com 10 anos, quando eu jogava tênis de mesa. Eu tive 2 medalhas em Rio do Sul. E depois disso eu alavanquei no esporte, assim, sempre joguei futsal para Rio do Sul, tenho medalhas também, joguei para Indaial, joguei tênis de mesa, salto à distância também ganhei medalha. E quando eu entrei pro ensino médio, eu ainda praticava futsal com a galera, só que em 2018 para 2019, quando eu saí do ensino médio, mais especificamente em 2019, eu entrei na área de tecnologia. E quando foi para 2019 e 2020 veio a pandemia. Isso foi uma dificuldade para mim, porque a gente foi para dentro de casa e a gente não podia sair, não podia se conectar com as pessoas. E de 2020, hoje até 2022, eu carretei alguns problemas de saúde, lombar. Eu parei praticamente de fazer esporte, eu não pratiquei mais esporte. E perdi a conexão com pessoas que praticavam e pessoas que também queriam continuar a praticar, mas não tive mais conexões. Não pratiquei mais esporte. Mas eu sempre tive dentro de mim essa veia de esporte, conexão. Sempre gostei demais de basquete. É uma paixão que eu acompanho há muito tempo, assim. E eu identifiquei, poxa, se depois da pandemia eu parei de fazer esporte, e é uma dor minha, imagina as outras pessoas. E tomando um banho, veio essa ideia da semana de startup, eu pensei, cara, e por que a gente não acha um meio de conectar essas pessoas? Porque se é um problema meu, eu comecei a olhar em volta e pensar, mas não pode só ser o meu problema. Tem que ter mais pessoas que devem estar com esse problema. E foi aí que surgiu a ideia. E eu levei no startup. Mas eu pensei assim, não, eu não ia no startup, porque eu nunca tinha ido, eu fiquei com medo de ir. A ideia não veio dentro do startup. Tu já tinhas ela, tu aproveitou, na verdade... eu tinha... A Muvuca, tu sabia como é que funcionava o startup, né? Eu sabia um pouco por cima, assim, nunca tinha vivenciado a ideia, mas a minha namorada, ela participou da organização e ela falou assim, não, tem que ir, vai. Eu, ainda mesmo assim, na semana, não estava muito a fim de ir, porque eu estava muito cansada, correria, enfim, não ia. Mas ela falou assim, não, vai, compra ingresso, vou comprar ingresso pra ti, tu tem que ir. E daí eu fui, na semana veio essa ideia na minha cabeça e falei, não, eu vou levar lá, se algum louco quiser comprar minha ideia, esporte, tipo, nada a ver tecnologia, mas vamos achar um jeito de dar certo esse negócio aqui, né? Levei a ideia, uma galera ficou me olhando e pensando assim, o que essa guria tá falando? Louca, falando em 2.x, falando rápido pra caramba, o que ela tá falando, gente? Meu Deus do céu. Depois o Tobias vai botar 2 pra trás. Sim. Mas rápido pra caramba o Juarez também parou o esporte durante a pandemia, mas foi a pandemia da Segunda Guerra Mundial. Lá. De lá pra cá, ele não conseguiu mais praticar esporte. Meu Deus. Mas eu fiz essa pergunta, né, Juarez? E dá pra gente fazer um gancho aí com o mercado mesmo, né? Vários empreendimentos surgem da necessidade do dono, da necessidade do criador, né? Tem muito disso, e às vezes até isso é o perigo, né? Quando você quer, com ansiedade, resolver um problema que você tem, uma vontade, uma expectativa que você tem, e às vezes você é o único, mas não pergunta para os outros, que é o que o SW forçou vocês a fazerem, né? E daí foram lá na ponta e constataram que tinha mais gente. Mas, às vezes, você poderia começar uma empresa, investir um tempo, um dinheiro, um recurso, porque você tinha uma necessidade. E esqueceu de fazer o mais importante, de perguntar quem mais. Porque você não vai comprar de si mesmo. Né? Alguém tem que pagar essa conta. Será que mais alguém está louco para fazer esporte e não faz só porque não encontra outra pessoa? Cara, eu acho que não, só eu. E daí não valeria a pena, né? Pensando em mercado mesmo. Né? E aí, nessa vibe, tu conseguisse vender a ideia. Certo? Ela conseguiu fazer o pitchzinho, então, de vendas. Como é que os outros entraram nessa vibe? Foi, é isso ou vamos ver o que vai dar? Eu me identifiquei como um usuário final. Eu compraria a ideia porque eu vi de fora. Não conheci, cheguei aqui no Santa Catarina, não conhecia ninguém. Então, como é que eu ia me conectar? Se eu quiser jogar uma bola, quiser jogar um basquete. Isso era uma saída para mim já. Eu estou de passagem numa cidade e queria jogar uma bolinha ali para dar uma desestressada do trabalho. Então, para mim, a ideia funcionaria 100%. Show. Eu me vi como um usuário. Comprou fácil, então. Sim, comprei fácil. E teve uma outra galera, assim, da dificuldade que a gente identificou, que não só do esportista, mas também os locais de estabelecimento para esportes. Então, assim, havia uma dificuldade de fechar horário,
encontrar pessoas para fechar o time. E também outros lojas de esportes, né? E também tem os meninos que entraram também, além do Vitor, né? Teve mais meninos e as meninas também. E tem lojas de esporte, então se identificaram já com o tema, curtiram a ideia. Então compraram a ideia também, porque já era também uma dificuldade deles de fechar o time também no final de semana para jogar a bolinha deles. Vendiam as camisetas também. Então, tipo, já teve uma relação ali, né, com eles. Gera todo como é que se diz, de consumo ao redor. E tem uma palavra agora que esqueci, um vínculo aí. Agora, uma conexão, né? Mas de negócios também, né? Que gerador de negócios, né? Networking, business. Mas um business ao redor disso aí tudo, né? Que tudo acabou conectando por conta da roupa, equipamentos de esportivos e tal, né? E o próprio. Mas assim, ó, eu já joguei, tá? Eu já joguei. Eu realmente tive, por problemas de coluna, tocava bateria, também tive que parar, porque a baqueta, eu não conseguia mais segurar a baqueta na mão por conta de hernia de disco que eu tenho. Mas eu jogava basquete até 2013, assim, não era um jogador, mas... Sim, mas entusiasta. E depois eu fiquei um pouco de tempo no vôlei e tal, mas e justamente nessa época do vôlei ainda, isso nem foi um pouquinho antes da pandemia que eu parei ali, né? E também porque eu problemas enfim, só problemas pode continuar corpo, assistindo aí que velhice não pega pela tela, tá? Mas assim, ó, mesmo na época ali, não só para quem vem de fora que eu quero colocar, é que mesmo quem tá aqui dentro, né, na cidade, que mora e tal, também não sabe onde é que... gente, vocês sabem onde é que a gente pode jogar? Realmente, não tem. Pô, onde é que... no ginásio tal, no ginásio... Pô, mas você sabia que tem um lá numa escola que fica aberta no final de semana para eu jogar? Exatamente. E ninguém sabia disso. Né? Lá atrás da casa do cara, o cara tem uma quadrazinha de basquete lá para fazer 21, quem quiser. Ele deixa liberado lá também. Exatamente. Isso então, aí já é uma evolução para essa possível aplicação, né? Porque ela pode conectar as pessoas e locais, né? Tudo. Pessoas com pessoas e as pessoas com locais, né? Quero jogar tênis, onde é que tem mesa em Rio do Sul? E daí aparecem as mesas e tu agenda por ali. Pô, já dá assim, a minha ideia foi uma conexão. E o time, unindo o time, gerou o útil e agradável. Eles trouxeram todas as outras ideias que fechou e complementou o aplicativo, assim, que a gente teve a ideia do aplicativo. É só aproveitar os dois que estão aqui também, né? Estão ali se segurando para falar, eu tô vendo? Não. Tipo eu, né? Mas como é que foi também essa conexão? Querem falar ali? Pode sentar aqui do lado, conversar aqui. Eu não sei se o microfone lá vai pegar, Tobias. Vamos fazer um misturado. Melhor vir aqui, né? Pode vir, pega a cadeira lá. Vem aqui, não, só pra... fica ali, dá uma palavra aí, te apresenta. E aí, gente, boa Deixa tarde. o Vulca aí, Tobias. O Vulca se dane lá, desculpa. Me chamo João. Quando a gente escutou a ideia da Lê, principalmente eu e o Vitor, que a gente estava junto já, somos sócios na loja de esporte, né? Cara, a gente falou, um olhou um pro outro assim e falou... A gente vai fazer isso? Foi ali já. Quando ela deu a ideia, antes de começar a votação, a gente falou, vai ser essa? A gente vai nessa, porque é um problema que realmente até nós enfrentamos, né? Um exemplo que eu posso citar, que falou de não consegue fechar um horário para jogar, né? A gente tinha na faculdade, pós-faculdade, um horário na unidade. Pensa, um futebol tu precisa de 10 pessoas, né? O nosso grupo tinha 27 pessoas. E, tipo assim, não fechava. Não fechava de jeito nenhum. Aí o que a gente pensou? Vamos criar um aplicativo para gerar conexão, conectando com o esporte. A gente faz um agendamento ali por dentro, quem colocar o nome vai jogar. Não pessoas apenas conhecidas, né? Como de fora também. Então, tipo, foi muito juntando o útil ao agradável, digamos assim, que resolvia problemas nossos como de qualquer outra pessoa que precisa, ou que quer, né? Jogar um horário, jogar um basquete. Mais uma evolução. Evolução aí, ó, pro aplicativo, né? Que tem soluções paralelas a isso, que fazem isso, né? Mas para embutir junto aí. O cara cria a listinha de quem vai jogar e ali já faz o sorteio dos dois times, né? Porque isso é aquela confusão, né? Chega lá na hora, 2 goleiros escolhe, fica 3 horas para definir o time. Então já... Com base na lista, clica no botão, sorteio aleatório, um sorteio randômico. O time hoje é esse, né? Ou as duplas, né? Se for coisas menores. Mas conta aí pra nós. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Luana. E Pode empurrar o microfone mais pra mim. Eu entrei nessa ideia com a Lê, porque quando a gente viu que ela fez o pitch no 2.0, já me conectei com isso, porque eu também falo assim, eu também penso assim. E justamente por causa dessa questão do esporte, a gente sabe que não é só por uma questão física, é psicológica também, é depressão, é conexão com outras pessoas, envolve a sociedade também. Então a causa é muito maior do que só o esporte, né? Envolve muitas outras coisas. E o nosso time, por mais que ele estava com 11 integrantes, a gente se conectou
e se completou muito bem, assim, tipo, essa foi a maior experiência para mim, porque a gente teve gente da área de dev, de criativo, Calê, área de negócios, a gente conseguiu trazer um pouquinho da experiência de cada um e a gente foi complementando a ideia da Lê. Então, é uma das coisas que eu falei muito durante a jornada. A gente falou também da questão psicológica, como eu citei, mas tem outras coisas além disso. A gente ajuda os profissionais da área também, os personal, professor, fisioterapeuta, outros médicos. Então, eles também podem estar lá dentro se promovendo e também captando alunos, né? Então, a gente acaba integrando a sociedade num todo, ajudando num todo. E também tem uma outra área que a gente foi surgindo, cada vez a gente ia dando um plus nas ideias, né? Que é o pessoal que estuda mercado, por exemplo, eu falei para ler na jornada. Uma vez eu estudei produção de moda no Senai, há uns anos atrás, e eu precisava me conectar com um estilo específico para fazer um trabalho, que era a personalidade, o jeito de se vestir de skatistas. Aonde encontrar isso? Aonde que tá essa galera? Não tinha como encontrar aqui na nossa região, é uma coisa que ainda não é tão fomentada. Então, se tivesse essa solução, eu saberia que eles estariam lá dentro, eu poderia me conectar e saber onde eles estão. Então, é mais um plus para a ideia. E assim foi. É aquilo que eu falei, o business ao redor disso vai se tornando, claro, tem que cuidar para daqui a pouco não virar um, né? Isso. Marketplace. Sim. Mas até aproveitando que a gente está numa rodada maior aí, né? A gente está com o Quarteto Fantástico aí. Acho que vale a pena até trazer de vocês a experiência, né? Que cada um pudesse responder bem pontualmente, assim, por que veio para o SW, né? Eu vim porque me provocaram, eu escutei falar, enfim. E um aprendizado. Teve milhares, né? Mas, cara, eu levei, se fosse para definir eu aprendi isso aqui. Um de cada aí. Pode começar. Beleza? Porque veio e o que aprendeu? Então, edições passadas já, minha namorada participou de 2 e organizou um, e ela sempre pegou no meu pé. Vai nisso, vai nisso, vai nisso, vai nisso. E eu falava, isso não é pra mim, não vou estar perdido lá dentro. Essa edição passada que teve de indústria era pra mim participar, não participei. Aí, quando acabou no domingo, a gente se encontrou com os organizadores e mentores. A primeira palavra que a mentora me falou, minha cabeça fez assim, eu devia ter ido, perdi a oportunidade. Daí, nessa edição agora, eu falei, vou ir pra ver como é que é essa correria ali dentro, né? Sensacional, assim. É extraordinário o quanto de conhecimento que a gente agrega pra gente, que a gente começa a pensar não só agora, como lá na frente no futuro. É uma bola de neve gigante, assim. Acredito que uma palavra para definir tudo mesmo, assim, igual a gente falou lá um monte de vezes, confia no processo, né? Cara, a gente tá num negócio que era uma ideiazinha de um problema da Lê que surgiu por mais de 280 pessoas respondendo que era um problema, de muita gente. A gente já foi ver com outras pessoas também é problema, só vai acumulando, só vai ficando cada vez maior. Então, acredito que se a gente começar ali de baixo, só vai subir, confiando no processo. Massa, show. Quem mais? Pode falar. Assim, eu conheço o SW há um tempo já, eu trabalhei no Área Central, então a Área Central tem muita gente que já foi da SW, inclusive a Aline, que é a líder lá, hoje é CEO, ela também foi mentora do SW, e ela fala assim, Lê, tu tem que ir, tu tem que ir, isso ano passado. E ano passado eu não consegui, não fui ver outras vibes da vida aí, não consegui ir. E eu pensei, não, esse ano, poxa, tô com tanta coisa, tanto lançamento, mas não, vou ir, dessa vez eu vim, tá. Eu pensei, cara, como é que vai ser esse negócio, né? E assim, uma palavra que resume o SW, não foi ganhar em primeiro lugar, isso pra mim, beleza, foi massa, mas pra mim o que mais me deixou mais feliz, o que mais me impactou mesmo no SW foi a conexão. Eu conheci pessoas que eu nunca tinha visto, falado, e que eu tive uma conexão muito massa. Eu saí do SW conversando com muita gente que eu nunca vi na minha vida. Eu criei uma empresa com pessoas que eu nunca vi na minha vida. E, cara, e é muito massa, porque, a gente troca ideia agora, os mentores também, eu troco ideia, eles me ensinaram um monte de coisa que eu não conhecia da área criativa também.
Mas além de, pra mim, Letícia, o que mais me mudou mesmo dentro da SW foi a conexão. É tu conhecer pessoas e tu ser mudada através das pessoas ali dentro, assim. Isso foi sensacional. Claro que todo o processo da fase da construção da empresa, né? O caminho que eles fazem ali dentro, do problema, validação, solução, validação, protótipo, enfim... Todo esse caminho é massa, é incrível, te abre a mente para... tu sai de lá com outra mentalidade. Isso é fato. Pra quem nunca abre uma empresa ou não entende como funciona, tu sai de lá com outra mentalidade. Mas o fato de você se conectar com outras pessoas e você conhecer outras pessoas e criar uma empresa do zero com pessoa que tu nunca nem viu na vida, é sério, SW, assim, isso é incrível. Isso é que nem diz uma frase que a minha namorada fala, cuidado, o SW é altamente viciante. Acho que a gente até já falou também essa coisa de conexões, como é importante ter conexões, né? Nossa. E ainda quando se batem assim, né? As coisas fluem. Outra coisa também eu creio que deveria ser, a gente já teve, eu já vi, né? Já vai entender que eu quero chegar. Mas eu já vi outros episódios do startup, mas não deveria ir só jovens, pessoas que querem abrir uma empresa. Cara, o cara que é empresário tinha que estar lá dentro. Porque ele parou, ele enferrujou, ele está parado no tempo. Ele não precisa ir lá para montar um novo negócio. Até pode, né? Ele, como ele já tem uma experiência, talvez, né? E talvez até questão financeira, cara, ele vai lá para mexer numa estrutura que pode ser um anjo investidor, pode ser botar em prática aquilo que ele pensou, ou simplesmente mexer no negócio atual dele. E isso é muito de cada edição, né? Na edição que tu participou, tinha uma galera mais experiente a nível de mercado, né? Tava tu, tava o João. Adolir, eu acho também, né? O Adolir, foi aquela que tava Adolir. O Guilherme da Baik Padai. Tinha uma galera aí. E justamente nessa pegada assim, cara, meu negócio já tá lá, já tá de pé, eu já garanto a minha receita, mas acho que tá na hora de ver umas coisas. E daí tu entra lá, vê umas coisas muito loucas, né? E é muito legal, assim, até eu falei disso no domingo ali, quando eu vim fazer uma participação rapidinha ali para falar um pouquinho do ecossistema e do Sinf. O como é massa, assim, tu vê algumas coisas amadurecendo na nossa região, né? SW não é algo que nós, Rio do Sul, ou que nós, região, criamos. Isso acontece a nível de mundo, né? No mesmo dia que vocês estavam no SW, muita gente no mundo estava no SW. É um movimento muito louco, assim. Tem mais 12 países, eu 10, acho. eu acho. Tinha 10 startups acontecendo. E colocando uma coisa referente àquilo que vocês comentaram, inovação não é só sobre você criar uma nova solução. Inovação é você trazer uma inovação para o produto que você já tem, ou o serviço que você já tem. Isso que tu falou é muito importante, porque se o cara ele é empreendedor e ele tá com uma dificuldade de alavancar um pouco mais do negócio dele, ele entrando no SW, conhecendo cabecinhas novas, que talvez, né, ou até mesmo pessoas da mesma idade, enfim, troca network, troca conhecimento. E é aí que surge a inovação. A inovação não é só criar um produto do zero, né? E isso é muito comum, né? Eu atendo também da minha área o pessoal já diz, mas, cara, eu não sei o que inovar, eu não tenho um produto novo para colocar no mercado. Cara, mas não é produto. Né? Pode acontecer, mas não é produto, não te foca. O cara fica focado no resultado, no produto. Né? E aí esquece de que inovar é inovar no processo, inovar numa gestão, inovação em tudo, né? No marketing, enfim. E o pessoal fica travado no resultado final ali no produto. Né? E até fica assim a provocação mesmo, né? O convite aí para quem está nos acompanhando, enfim, com certeza é uma vontade de vários dos que participaram desse final de semana de estar junto na organização do próximo. Isso fica, né? Tu leva um carimbo para casa, uma tatuagem ali do SW. Cara, eu quero saber como que é estar do outro lado. Nem que seja pela vontade de bater nos outros, né? No bom sentido ali. Cara, vai fazer essa parada aí. Quando eu tava aqui eu fiz, né? Mas é muito legal, assim, esse movimento, né? E eu tenho o privilégio de estar na origem de 2 movimentos da nossa região aí. Não é mérito, é só estava lá, né? Mas não é no sentido de louros, tá? Que é o SW, quando o Odair, eu e o Cristiano, que também é da área central hoje. Eu lembro da foto dele até hoje. O Cristiano, eu lembro da foto dele cabeludo no SW. E aquilo ali me marcou, porque assim, eu pensei, aí, um dia eu tenho que ir lá com a galera, porque a foto que mais me veio na cabeça do SW é o Cristiano cabeludo, gente. Ela pensou em ir só para cortar o cabelo. Mas ele trabalhava com a gente no Senac, inclusive, né? E a edição, como é o movimento até hoje. Para você poder organizar um SW, você tem que ter feito um SW, ter participado. E nós fomos lá para Palhoça, num SW que a temática era a educação. Então, todas as ideias tinham que estar em torno da educação. Mas eu, Odair e Cristiano trabalhávamos numa instituição de ensino, então entendemos que ia ser massa, ia ser legal.
com o único foco de poder realizar isso em Rio do Sul. Cara, e é muito legal ver o tamanho que isso aconteceu, né? E é o que a própria comunidade prega, tá? Tem momentos que tu tem que passar o bastão, e foi isso que a gente fez há 2 ou 3 edições atrás, 2 eu acho. E, ó, galera, a gente tá aqui, chamem se precisar, mas tá na chance, agora é a chance de vocês fazerem, né? E o outro é o próprio TEDx, né? Que não existia TEDx em Rio do Sul, e eu ia no TEDx em outras cidades, e por que não tem aqui? Enfim, já contei essa história aqui. E, cara, mas alguém tem que fazer, e esse alguém pode ser tu. Alguém pode ser tu que tá nos ouvindo agora aí. Cara, eu gostaria que tivesse na minha região tal coisa. Mano, faz. Tira a bunda da cadeira, vai lá e faz. Tem muita coisa massa para acontecer ainda, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, de inovação, com certeza a gente está muito aquecido. Nós estamos gravando nesse momento dentro de um centro de inovação, um dos 15 centros de Santa Catarina, mas pode ser lá na área de artesanato, na área de artes florais, no ramo que for. Tem muita coisa massa para acontecer, e para que aconteça, alguém vai ter que tirar a bunda da cadeira e vai ter que fazer. Mas tem mais 2 para compartilhar, né? A minha experiência foi nova, não no sentido de ser algo novo para mim, mas eu fui empurrado para ir. Por esse cidadão aqui. Até sexta-feira de manhã eu não ia. Eu não tava, falei... Vai ou vamos desfazer a sociedade? Não sei se eu vou, um pouco cansado, semana pesada. Ele falou, cara, tu é obrigado a ir, não tem escolha, tu vai. Cheguei e comprei o ingresso na sexta-feira. Na sexta-feira à tarde eu comprei o ingresso e de noite eu tava lá com esse rapazinho aqui. Deve ter comprado o último, então. Provavelmente. É porque esgotou. Sim. Alguém esqueceu de pagar, Eu voltou tinha- o ingresso para a plataforma. Eu tinha conversado com um rapaz, ele me passou contato, tinha só o dele. Só tinha um na área de negócios e um na área de criativo só com ele. E daí não tinha mais. Eu falei, vou comprar então, vamos lá. Lá dentro a experiência é sensacional. Pessoas que a gente nunca viu na vida, uma diferença de idade muito grande. Tinha gente de 15 anos, tinha gente de 16, tinha gente de 30, tinha gente de 40, então era... 40 é pensamento velho, né? Tinha uns senhores de 40, né? Então, comunidade diferente, são pessoas com uma rotina totalmente diferente da tua, com pensamentos diferentes. Então, quando junta essa galera e bate, encaixa a ideia, é sensacional. Acho que a palavra que eu tenho é mais gratidão por ter ido no evento, porque a minha mente deu Uma esticada. uma esticada sensacional. É muito louco. Falando em... Não, só ia passar lá, chuta aí. Tá, não. Falando, vocês chegaram a ter outras ideias, tirando... Se tinham alguma coisa na hora que falaram, vamos ver o que vem de ideia, você já... No dia eu fiquei em dúvida entre 2, eu ia com uma ideia, mas quando eu comecei a assistir eu vi que a minha era nichada demais, era para um mercado muito específico, muito fechada, e eu fui realmente aberta para aprender, assim, eu queria uma coisa, tipo, totalmente fora da caixinha, sair da bolha para fazer assim, tipo, vou fazer uma loucura, vou para uma ideia totalmente nova. Daí eu vi uma pessoa acelerada, assim, e eu mostro, assim, não, é nisso que vai, foi... Pra mim, assim, eu tinha... A ideia tá guardadinha ali, uma hora vai. Quem sabe o próximo. Quem sabe o próximo. Aqui, tinha algum? Não, eu fui realmente para conhecer Não. algo totalmente diferente. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Não tinha. Eu falei, fiquei pensando a semana toda, será que eu levo uma ideia? Tipo, eu falei, não vou levar, vou ver o que vai ter por lá, pegar o que, tipo, o que for melhor, votar nela e vamos. E aí já fica uma dica, né? Para quem está nos ouvindo, vai nos ouvir depois lá no YouTube ou lá no Spotify na quinta-feira e eternamente, né? SW não é só para quem tem uma ideia e está a fim de criar uma empresa amanhã, tá? SW é para quem quer se conectar, para quem quer aprender, inclusive para aquele que quer se livrar de ter que lavar a louça no final de semana, vai para SW, talvez a família te lave a louça no teu lugar. Se livrar da mulher um pouquinho. Acumular pra semana que vem. Então tu pode, cara, chega lá sem ideia nenhuma, algumas pessoas vão apresentar ideia, às vezes só o fato de escutar uma, duas, deu 30 e tantas ideias nessa edição, a hora que tiver lá na 20ª, algo acontece e parece que tu tem uma eureka, agora eu vou falar, agora ninguém me segura, eu vou falar minha ideia, e talvez essa é a ideia mais massa que venha, porque é aquela ideia que estava ali no teu inconsciente, ou tu já tinhas ela, escreveu um dia no meu querido diário e nunca levou para frente. Então SW é para todo mundo, tá? E para quem já participou,
né? Sou talvez suspeito em falar disso, cara, mas é uma aula de MBA num final de semana. Né? Tu leva coisas dali que às vezes uma pós-graduação, um curso de 40 horas, às vezes, indiferente de qualidade aqui, às vezes não agrega ou não gera tanto impacto no indivíduo mesmo, lá no íntimo do cara, do que a energia de um SW. Eu fui com aquela... Quando eu participei, eu também fui com a mente aberta, né? Eu não fui pra dar ideias, eu fui pra realmente participar. Não sei se tu lembra do que... Lembro. Cara, eu fiz um negócio que eu nem lembro mais o que foi. Foi antes da pandemia, acho que aquela vez. Mas era alguma coisa relacionada à lápide de túmulo, sabe? Uma ideia Sim. que surgiu lá. Pô, mas era bem massa. A ideia era tinha tu um- botar um QR Code, na assim. lápide, ao invés de estar escrito só uma coisinha lá. Cara, por que eu não leio um QR Code e tem o cara falando? Tinha umas A história, uma mensagem, enfim. era alguma coisa... Memórias permanecem, o nome do da Memories Lembra Remains, que eu não depois, lembro, alguma coisa e depois surgiu no Black Mirror, né? Aquela ideia que tu podia guardar a tua memória. assim. Já pra tinha no ser China, utilizada- Japão, já tem umas coisas assim E que o cara o- vai lá e passa o QR Code E Juarez lá no e vê a SW história, mas era... querendo levar a lápide pro metaverso. Pô, a gente também, na época, a gente chegou aí para pesquisa em tempo real ali, a gente foi nas funerárias aqui na região pesquisar. Foram no cemitério, inclusive. Fomos sim, cemitério. 4 pessoas que responderam? Não, deixa pra lá. Mas Deixa pra lá, deixa essas pra lá. 4 estavam vivas, tá? Mas diga lá, qual foi a... Eu tive mais uma ideia que eu naquela semana, mas eu não falei lá na hora, assim, até fiquei meio assim, porque eu não sabia se ia dar certo ou não, né? Mas eu tinha pensado numa lista de mercado inteligente, assim, que meio que ela, tu identifica o que tu comprou e ela vai meio que te avisando depois, o teu ponto tá acabando, uma coisa assim, A sabe? Alexa faz isso. Isso, comunicando com a Alexa. Conexar uma com a coisa assim. Alexa. Mas claro que era só uma ideia vaga lá. Né? Mas Mas aí é que conta tá, pra dá pra nós aí. inovar, né? Tudo que se inova, né? Cara, resumindo, foi insano. A minha voz diz sobre isso. Eu acho que não foi só a minha voz que ficou assim. Os mentores estavam também alucinados assim com a gente. Para resumir, foi confiar realmente no processo e confiar em pessoas que você não conhece. Não tem como fugir de falar o confia no processo, parece repetitivo, mas é porque é isso, realmente a gente tem que confiar em saber não protelar as ideias, não protelar os processos que vão acontecendo durante essa jornada. Eu fui com um objetivo de conexão, eu me conecto com algumas pessoas no LinkedIn, no Instagram, eu acompanho algumas coisas, mas eu queria presencial, eu queria o toque, eu queria a troca de ideia ali na hora. Então isso foi fenomenal, assim, tipo, totalmente. Eu conhecia 2 pessoas do meu grupo, uma mais ou menos, e os outros eu nunca tinha visto na vida. E a gente tá assim, foi uma conexão muito incrível. E o que, para mim, assim, a palavra mesmo é a conexão. A minha ideia, ela era sobre pessoas também. Era uma solução para a área de RH ou de CS dentro das empresas. Já falava sobre pessoas, já falava sobre conexão. Então, a gente só mudei um pouquinho a área, foi conexão no esporte. Então, não tem outra palavra além de conexão para mim. Depois nós vamos vender esse talk de hoje pra galera do SW, o nível de mundo aí, pra usar como depoimento. Não, Sim. e até fica uma sugestão Vamos aí, não sei se monetizar. não precisaria, né? Mas podiam fazer um SW Olds, né? Uma coisa assim, só pra velho, né? Só pra velho. Não, mas não tem pra que velho, mas pra conectar. pegar Na compra dar do uma in- pegada nesse Na pessoal compra do de- ingresso, Não, você ganha uma bengala. Não, deixa eu Sai com a explicar. aposentadoria garantida. Deixa eu refazer aqui, ó. O Tobias, não, deixa eu refazer. Também tem cabelo branco lá. Deixa eu refazer. Não é pra velho, é pra gente que já tem empresa que precisa dar Sim, um quem up. já tá na caminhada, né? Muito legal. É massa, uma É, reciclagem isso, mental aí. Isso, pegar. essa Cara, na galera- verdade não Aquele tem... burnout, né? É. Burnout que tu não consegue pensar em inovação, não consegue mudar nada. E isso ali, criando conexão, expande, né? O horizonte. Na verdade, não tem idade limite, né? Vai muito mais ou da galera se sentir provocada ou até uma atuação mesmo da organização, entendeu? Cara, a gente vai focar em uma divulgação, por exemplo, essa divulgação atual agora, ela foi muito para as universidades. Cara, vamos para dentro de associações empresariais, por exemplo, para Ó, CDLs. fica a dica. Fica a dica aí. Eu quero falar com gente que tem empresa no mínimo há 5 anos. Isso. Só para ver o que acontece. E pode dar ruim. Esses caras podem comprovar, é mesmo, mano. Eu só sobrevivo porque o meu negócio já tá pronto. Porque no mundo atual eu não criaria de novo. Pô, isso é um banho de loja. E né? assim, E aí os mentores novos aí já pra... Não, muito legal. E assim, às Pra vezes bater. as pessoas têm um pouco medo da palavra startup, né?
Porque, tem que criar uma startup, tem que criar uma startup, tem que criar uma startup. Mas não é sobre isso. É sobre o processo mesmo. Então, SW não é criar uma empresa. Não, é criar uma empresa. Isso é o nome, né, que acaba ficando conhecido ali, cria uma startup 54 horas e tal, mas é aquilo que a gente comenta desde a primeira edição. Cara, aprender o que tu aprende no SW. Cada um daí vai aprender de um jeito, numa profundidade diferente. Mas daí tu traz isso para dentro da tua empresa, a tua que tu é dono ou a tua que você trabalha. E aplica aquela metodologia num ambiente controlado, seguro, sem pressão, sem gente passando, tá na hora de subir, vamos subir, e menos café, menos energético, enfim. Cara, toda empresa pode, no dia seguinte, se beneficiar de um colaborador que foi pro SW. Né? Porque esse cara volta com... Gente, para de tanta reunião inútil, joga isso no modelo Canva, para de tanta coisa, vamos resolver no WhatsApp. Né? E aí, a comunidade em geral aí começa a perceber que tem SW na região, mesmo não tendo visto divulgação, quando começa a receber 300 formulários online para participar de pesquisa. Né? Acho que está tendo um SW, é sinal de fumaça. Tem gente recebendo mais do que um. Né? Antes tu falou em provocar, eu acho que o provocar não é só para quem ainda não tem a empresa, para isso que a gente está falando de quem já tem empresa ou quem está bastante tempo nesse mercado. O provocar foi uma das experiências muito boas que eu tive, que é assim, a tua ideia tá boa, aquela tua solução tá boa, deve alguém assim, não é tanto. Baixa a guarda e joga fora e vai para outra. É esse mudar rápido e é tu saber que tu tá ali empolgado, é a melhor coisa, vai, de repente alguém diz assim, tá, mas isso aqui não é viável. Relaxa, pega o fôlego e vai de novo. E esse tempo de erra rápido, aprende rápido e saber escutar ou não, acho que não é só para quem tá começando. É para quem às vezes só escuta assim, senhor, sim, senhor, e de repente vem alguém e te joga para baixo e começa de novo. É um projeto de 1 ano, 2, né? Tu deixa para perguntar lá fora só quando tá pronto. Nossa. E daí, não, mas não se usa mais isso, não quero Não mais. valida, né? Tu montou dentro de uma ostra, agora tá pronto para ir pro mercado. Mas tá, mano, o mercado mudou. E quando fala de SW aí, não tem como desconectar de um dos nossos parceiros aí, né, Jorei, já puxando, que é o Sebrae, né? Então o Sebrae é um dos mantenedores, é alguém que realmente investe ali, bota recurso financeiro, não só no Rio do Sul, né? Isso é a nível também global aí. Então aonde tem Sebrae, aonde acontece SW, o Sebrae é parceiro. Lá na ponta da pirâmide já. Então todos, se não a maioria dos SWs acontece graças a uma parceria muito interessante do Sebrae. Horas financeira, em alguns momentos até com coisas a mais, né? Mas com certeza tem vários outros parceiros de vocês, né? Alguém que estava muito envolvido ali com a organização também, que também é nosso parceiro, é a Ana da Doce Amargo, estava ali entregando comida, deixando vocês 4, 5 quilos. Eu inclusive guardei um Ruchos aqui, que senão o Juarez vai comer todos. Mas a Doce Amargo, a Ana aí, está aí com a gente já faz um tempo, já esteve aqui contando um pouco da jornada de empreendedorismo dela e quer tomar aquele café, bater um papo, visitar aí a unidade do Sebrae, já visita os dois numa paulada só, né? Vem, conversa com a galera do Sebrae, entende como que ele pode te ajudar no teu negócio, na tua jornada, e na chegada ou na saída ou durante, toma um café aqui no Doce Amargo, que fica dentro do Centro de Inovação. Aproveitando a deixa, né? Além desses, a gente tem o pessoal da Empório, né? Da Empório Smart, a transmissão toda do SW rolou de um celular, né? Inclusive me ligaram à tarde, tu tem um cabinho P10, P2 aí para me emprestar lá? Foi o Alexandre e o Palupa lá na minha casa buscar um cabo, né? Cara, quer garantir que a qualidade da transmissão, do teu evento, do teu podcast, enfim, do teu dia a dia profissional, use tecnologia com qualidade, com procedência, e a Empório Smart é um desses lugares que você pode ir lá falar com o Diego, falar com a galera, e com certeza tu vai encontrar não somente celular, mas uma gama grande aí de acessórios para esses nossos dias tecnológicos. Além disso, a gente não está usando hoje pela quantidade de público, né? Mas a gente tem as nossas canecas aí do programa, que é da Mai, né? Personalizados aí. Então, não faz só caneca, né? Mas você quer personalizar, quer fazer aquele produto ali com a tua cara, com o teu nome, né? Para entregar a nível de brinde, promocional, colaboradores, aniversários de empresa, enfim. Conta com a galera da Mai. Temos também o dono da lancha, né, Juarez? RSL Sonorizações aí, soluções audiovisuais, então é quem transmite o nosso podcast, é quem nos ajuda em vários eventos aí. Então você quer também garantir a qualidade, pode ser ao vivo, pode ser gravado,
Pode ser, inclusive, lá na Lápide, né? No projeto do Juarez. Então, a gente faz aí, grava em todos os lugares, né, Tobias? Com imagens de drone e por aí vai. Dentro da lápide. De dentro para fora, eu acho que daí o preço é outro, né? Vamos deixar assim. Mas, quem mais? Esqueci de alguém? Acho que não, né? Não. Então, não. por enquanto é isso, tá? E até a gente falava um pouco disso antes, né? Dos bastidores, né? E agora, né? Eu falei isso na fala lá no domingo. É um índice que eu não me atualizei dele recentemente, mas a última vez que eu vi estava em 17%. É mais ou menos a média das empresas criadas no SW que permanecem como empresas, né? Então, de novo, não é só esse o foco. O EasyTax é um case famoso do SW, né? Inclusive, não posso dar spoiler, mas segura aí. Se liga nesse EasyTax, quem nos ouve. Ano que vem tá aí, ó. Não era para falar isso? Mas não foi uma ideia do SW, mas eles se conheceram no SW, geraram uma outra ideia no final de semana e continuaram conversando. E daquelas conexões, que é o que vocês falaram, né? A galera lá, o Tali Gomes e o sócio na época, depois criaram o EasyTax. Se não me falha a memória, também foi o primeiro unicórnio brasileiro, né? Pós-SW, nem ideia de SW era, mas eram conexões que geram valor, né? Então, o que acontece agora, né? Para cada um de vocês aí, né? A gente vai continuar, ainda não sabe, eu vou, eles não. Como é que é a visão de vocês? Pode falar. Enquanto isso eu vou comer. Eu acho que, como a gente tá muito eufórico ainda, né? Final de semana corrido pra caramba, ganhamos, ficou todo mundo assim pra frente. Acho que a gente tem que deixar dar uma acalmada, acalmar os ânimos de toda a equipe, como é uma equipe muito grande, né? Enfim, vamos acalmar um pouquinho. Daqui uns tempos, se a gente permanecer com a mesma ideia, vamos conversando ali no grupo, que a gente tá ainda todo dia conversando, 2 dias. A princípio tem muita gente que quer continuar com a ideia. Eu sou um deles, a Lê também, a Luana também, o Vitor também. Mas vamos ver, né? Tipo, que é questão do tempo agora. Se a gente entrar com um investidorzinho ali também, já dá pra começar. Vou até pegar esse gancho aí, né? 2 coisas. Uma é que vocês podem literalmente falar que a gente vem conversando desde o dia do evento, né? Porque foi antes de ontem. E outra coisa, a gente comentou disso nos bastidores, você falou isso agora, e nós inclusive trouxemos o Amandio aqui num outro programa, que hoje tem a locomotiva, a aceleradora, e estava no SW, que inclusive foi um dos avaliadores, que inclusive fez uma fala lá, né? O quanto ele vê como positivo isso, né? Essa galera, não só dos mais jovens, mas também se doarem a um final de semana para aprender ou discutir empreendedorismo e etc, né? Isso é muito legal. A galera podia estar fazendo qualquer outras coisas, né? Talvez não foram porque ainda não tinham o aplicativo para achar gente para jogar bola, porque se tivesse, talvez estariam jogando. Mas como às vezes a gente para alguns momentos até age de forma equivocada, né? A questão da aceleração. A aceleração não é para quem começou ontem. A aceleração é no literal para quem já está andando e quer acelerar, né? Então, tem camadas diferentes. Eu saí do SW ou de um programa parecido, enfim, para onde é que eu vou? Vamos falar do nosso ecossistema aqui a nível de Alto Vale, né? A gente pode hoje ir para uma incubadora, a gente tem o GTEC, a gente pode se conectar com o Sebrae, a gente pode se conectar com algum núcleo, né, da própria associação empresarial, enfim, classes organizadas. Eu posso participar de edital, tem o programa Nascer, que é 5 meses de mentoria, me ajuda a fazer uma curadoria, né, uma mentoria de 5 meses, e daqui a pouco eu tenho 1, 2, 3 clientes, ou pelo menos já vendi para alguém da família, né, já tem alguém usando aquele negócio, e daí eu me encosto em alguém acelerado, né, para que eu junto possa acelerar. Porque dificilmente, não é que não acontece, mas é menos provável alguém investir em algo no marco zero, né? O cara que tem a grana ou que tem o smart money e a conexão, cara, mas amadurece um pouquinho aí. Me mostra que isso aí tem tração. Eu te ajudo a empurrar o carrinho, mas bota os pneus primeiro, né? Se não empurrar, dói muito, né? Bem nisso, Gabriel. A gente tem os próximos passos, a gente identificou também, durante o evento a gente colocou alguns valores de orçamento.
para a questão de prototipação e criação mesmo do aplicativo, né? São os custos altos, mas a gente já tem uma ideia do layout do aplicativo, já temos algumas coisas bem engatadas. A questão mesmo que está pegando ainda para a gente identificar é a questão burocrática, que a gente tem algumas consultorias que a própria SW forneceu para a gente na premiação, e também a questão do desenvolvimento, né? Então, isso tudo ainda a gente tem que ver nos próximos passos. Mas a ideia é sim, a gente pretende continuar, a gente também está aqui hoje para dizer isso para quem estiver ouvindo, que o aplicativo de esportes a gente quer sim que venha acontecer. Tem gente já ansioso para saber o que vai acontecer nos próximos passos. E se tudo der certo, vai continuar assim, mas vai depender do esforço de cada um. Então, assim, é que nem tu falou. Não adianta a gente chegar para um investidor ou para alguém que tem interesse também em investir na ideia sem nada feito ou sem pelo menos uma ideia aplicada mesmo, né? Então, assim, a gente vai trabalhar nisso juntos, a gente tem uma equipe legal para isso e a gente pretende muito continuar nessa ideia. E só levantando um ponto aqui que o Armandio falou no evento, que eu conheço o Armandio, enfim, nós trabalhamos lá no cowork da Plural, é bem importante levantar isso, é muito massa a conexão que tem lá dentro. E o Armandio é uma pessoa que abriu as portas pra gente lá. E é incrível, a gente está criando muita conexão também no universo da tecnologia mesmo. Ele levantou uma frase muito importante que eu quero falar aqui no podcast. Ele falou que nem todo problema é resolvido com tecnologia. E essa frase que ele falou, gente, sério, sensacional, para mim marcou muito. Porque assim, muitas vezes a gente acha que a tecnologia vai resolver o meu problema. Mas às vezes o problema não é só sobre a tecnologia. Porque a tecnologia não tem o poder de mudar as pessoas dentro delas. Então alguns problemas aí não é só um aplicativo que vai resolver. Então, ou, sei lá, uma gestão financeira, enfim, organizacional, se não vem da pessoa. Então, isso que o Armandio falou, eu achei sensacional. E eu vou levar também para mim aí na vida, assim. Perfeito. Ele até tirou como diagnóstico, né? Porque nessa edição tinham 8 grupos trabalhando, 8 propostas, e uma delas não tinha, ou o foco não era a tecnologia como solução, né? E daí foi onde, para ele, acendeu ali essa visão que eu estava assistindo e achei bem massa também. E algo que também fica como aprendizado, né? Usando o case, a proposta de vocês. Eu não preciso amanhã estar criando um aplicativo para ver se isso vai dar certo. Eu consigo fazer um MVP, e agora MVP para vocês é algo muito natural, né? Mas eu consigo fazer um MVP com papel e caneta e ver se esse negócio aí funciona, né? Eu crio um grupo de WhatsApp, é só procurar como é que começou vários desses cases aí, né? Uber, EasyTaxi, enfim, né? A galera fazia um formulário do Google, contava para onde ia, ele ligava para o ponto de táxi, mandava o táxi onde ele estava, o que ele queria? Testar a experiência. Essas pessoas estavam dispostas a chamar um taxista que ela não conhecesse, a entrar num carro que não estava onde ela estava, né? E caso vocês sigam com isso, já podem sair daqui com um garoto propaganda, né? A cara do esporte brasileiro. Até se os meninos quiserem comentar sobre como aconteceu, a gente até chegou a criar ali, não sei se vocês quiserem comentar um pouquinho do case rapidinho. A gente chegou a fazer uma pesquisa de campo ali na Baterias Globo, inclusive está em reforma e a arena vai ficar sensacional. E ele falou, cara, preciso bastante dessa ideia porque eu vou ter bastante horário disponível e falta pessoas. Pessoas que gostam de praticar esporte, que curtem o momento não só do esporte, mas o pós-jogo ali, aquela resenha com os amigos ou até desconhecido, porque aquela união ali a gente não acha em outro lugar. Aquela sensação ali de pós-horário, uma galera com energia boa, todo mundo cansado, conversando, brincando, então é bem legal. E ele falou que essa ideia para ele é sensacional, tanto para negócio e quanto para conhecer pessoas diferentes, porque normalmente um horário fixo só vai pessoas conhecidas. Eu tinha um horário onde eu morava que era só a minha família. Mas se tu vai em um horário com pessoas diferentes ali, que curte uma galera diferente, é muito interessante isso, é muito legal. E até a gente identificou essa situação, né? E a gente entrou em contato com os contatos que foram disponíveis no formulário. E a gente criou um grupo no WhatsApp com essas pessoas. A gente, claro, entrou em contato com as pessoas, identificou se elas tinham interesse. E a gente chegou a marcar um horário para sábado que vem com essas pessoas. E elas aceitaram, enfim. E aí os meninos podem continuar falando ali, se você quiser, João. Eu acho muito interessante falar também, quando a gente foi fazer o MVP com o dono ali da Baterias Globo, né? Da Arena agora. A gente nem tinha uma ideia totalmente formulada de como ia funcionar o nosso aplicativo, o nosso projeto em si. E a gente já foi tentar vender. Vamos vender isso. Aí, vamos pro comercial. A gente chegou lá, comecei a falar com ele, a gente pensando que acho que isso aqui pode dar certo. E já ia falando pra ele, ele já tava aqui assim, ó.
É abismado, eu quero isso, eu preciso disso. Tanto que o Vitor fez o primeiro contato com ele pelo WhatsApp, a gente podia conversar com ele pessoalmente, né? A gente nem tinha começado a explicar o que era a ideia no WhatsApp em si. Ele já falou, preciso de publicidade. Sem nem dar um ponto, assim, do que a gente ia fazer. Então, pelo aplicativo a gente vai conseguir fazer muita coisa, né? Tanto publicidade quanto conexão com as pessoas e marcar um esportezinho ali. Eu fui na vibe dos meninos e também fui atrás de contato. Eu consegui falar com o sensei, que daí é da área do esporte do judô. E o sensei fez uma entrevista, ele veio até aqui no Sinf. A gente fez uma entrevista, foi uma conversa sensacional. E um ponto que ele frisou, que foi muito a ideia inicial da lei, que era de feed, de rede social, é a conscientização. Conscientização corporal, conscientização da sociedade. Ele trouxe muitos pontos e no que eu ia falando para ele de como que a gente ia apresentar isso, ele super apoiava, assim, né? Ele tem não só da área de judô, ele também faz, entra em outras áreas, ele defende muito o esporte. Então, a gente teve provas de que não era só aquela ideia, aquela euforia que a gente estava tendo ali. E os mentores, a organização instigava isso na gente, porque, vamos só pedir no WhatsApp ou vamos só ligar. Eu fui na academia, na Tempos, aqui perto, eu chamei alguém da área, então isso ajudou a enriquecer tanto essa, vamos subir, vai subir de uma vez, a gente conseguia achar contato de tudo quanto é lugar, então foi... Pois foi é, e aí é que parte. Não deixa esfriar demais, porque vocês já colocaram na mão de outras pessoas para ver, quem está assistindo aqui, tem gente assistindo. Sim, com certeza. Né? Não é que não pode, né? Aquela coisa, mas... Mas assim, eu não deixaria esfriar demais. Justamente correr agora, né? Acalmar, mas não, né? Não acalmar demais. Porque senão acalma demais. E aí, não, acho que não. E assim, a gente... Correndo MVP agora mais acelerado, sabe? Fazer Com alguma certeza. coisinha assim a mais para botar no mercado rodar no mínimo possível. E só frisar mais uma coisa, a gente lançou uma landing page, até se vocês quiserem a gente disponibiliza ali. Porque a gente disponibilizou antes da gente apresentar o pitch da venda para lançamento. E teve uma galera já que se inscreveu, teve mais de 200 e poucos views, daí teve uma taxa de conversão de 22% lá. A galera já tava super acelerada, querendo saber o que ia acontecer, assim. E já tem... A gente falou bastante coisa para bater aí, mas nós não falamos o nome do projeto, né? Ou falamos Vamos lá, galera. Junta aí, vai. Como é que é? Esporte Now. E fica um último aprendizado aí. Teríamos a tarde inteira, né? Mas quando você pode ser um negócio novo ou o teu negócio ali que tu já tem uma certa expertise, uma experiência e tu tá mexendo em algo ali, quer testar algo novo, né? A gente tem que tomar aquele cuidado porque a linha é muito tênue. É importante você acreditar na tua ideia ao ponto de ser persistente, mas não acreditar ao ponto de morrer com ela, né? Porque às vezes aquela ideia, por isso que eu te fiz a primeira pergunta lá, essa dor era tua? Porque às vezes a dor é só minha. E eu tenho tanto essa dor, ou eu gosto tanto daquilo, que o mundo à minha volta está dizendo, mano, ninguém quer isso. O pessoal resolve isso com cartolina. Não precisa disso, e tu tá em casa, mas eu vou fazer um baita aplicativo, né? Então, cara, tem hora que tu tem que abrir mão mesmo e dizer, não é o momento, né? Podemos citar várias coisas, mas o Google Class é um desses, né? Cara, ou o timing, ou a maneira, ou o momento, ou o público não aderiu e não rolou, tá? Vou ficar insistindo até hoje, gastando fortunas? Não, deixa lá. Talvez daqui a pouco volte, como talvez daqui a pouco, ainda bem que eu não botei toda a minha grana naquele negócio. Beleza, Juarez? Alguma coisa? Não, só aproveitar alguns comentáriozinhos da galera aqui. Brigadão para quem acompanhou a gente na live aí. Aqui tinha colocado ó, Sports Now no LinkedIn dos esportes. Aqui eu acho que a gente pode ver isso também depois, né? Ou até trazer, mas que tipo de ideias surgiram, né? Tem gente que perguntou aqui, por exemplo, a Adriana perguntou se teve alguma tecnologia para a área de marcenaria, se alguém falou alguma coisa sobre imóveis lá que se pintou. Ó. Às vezes vai que tem um anjo aí, tá vendo? Aí a São Já, ela colocou também. O Vral, né? Foi o Vral? Vral, né? Vral. Tivemos o Vral, que foi uma ideia... Posso falar rapidinho? Pode. Já que foi perguntado. Tivemos o Vral, que foi uma ideia de um guarda-chuva que, enfim, identificaram a dificuldade das donas de casa, que as roupas, às vezes, saem de casa e não ia chover, assim. Às vezes o aplicativo disse que não, mas choveu. Chegar em casa, a roupa tava molhada, então daí tinha desperdício, enfim, né? Porque daí tem que lavar de novo, enfim, toda aquela questão. E eles criaram um varal que sobe o guarda-chuva com sensor, enfim, e ele cobre a roupa.
Foi a ideia. Olha aí, ó. Fica a dica. Olha aí, fica a dica. Minhas roupas no varal, daí sai correndo. Mas para quem chegou pela metade aí, né? Então a gente recebeu aqui parte do grupo, né? Sim. Que é a Sport Now, que participou do SW, que ficou em primeiro lugar, mas teve primeiro, segundo, terceiro e tiveram 8 ideias muito legais. Ali, às vezes, no domingo é o detalhe, né? Até porque é a apresentação, ou é porque vendeu, ou é porque mostrou um gráfico que, cara, aquilo ali o cara me ganhou. Então é muito sensível essa votação. Para quem já teve que votar ali ou selecionar, é barra, né? Mas fica aí os nossos parabéns, né? Para todos os que saíram de casa na sexta-feira, alguns empurrados e outros não, para participarem. Acho que isso é um presente que você dá para si mesmo, né? E depois a galera do SW vai nos patrocinar aí. Mas... E contem com a gente, tanto vocês quanto os demais, com a gente do Talk, né? Cara, vocês estão aí falando o tempo inteiro de negócio, tem gente informada também, daqui a pouco, né? Com certeza. Para onde é que vai isso? O próprio Centro de Inovação, como eu disse, a própria Associação Empresarial, que eu tenho a liberdade de falar em nome. Cara, eu quero me conectar com mais gente. Preciso de gente de uma área específica para rodar esse negócio. Como é que eu faço? Né? Frutos de SW não estão sozinhos no mar azul aí, no mar vermelho, enfim. Tem muita gente, cara, levanta a mão, né? Entre sofrer sozinho, vamos sofrer junto, né? Então levanta a mão que a tua dor pode ser a dor do Juarez. O Juarez hoje está aqui, mas ele cuida da nossa sede lá em Porto Belo. Cara, cidade litorânea, deve ter muita essa dor do esporte lá, né? Porque a galera tá lá, quer fazer, mas onde é que tá? E é só na areia que pode, como é que faz? Então a troca é muito interessante, né? E quem sabe daqui 4, 5, 6 meses, enfim, vocês voltem aí, né? Para contar, cara, galera, rodou, tá rodando, ou mesmo que seja, cara, não rodou porque a gente percebeu tal coisa que não tínhamos percebido naquele dia, né? Como nós vamos receber, já dando spoiler, né? Vou dar spoiler porque eu já recebi aqui a foto, inclusive. Na nossa próxima terça-feira, a conversa vai ser com a Priscila e o Felipe da Mag Embalagens, que há X anos atrás, não somente por isso, ressalto porque eu já ressaltei isso outra vez, mas eles participaram do Prêmio de Inovação Assis, ganharam o prêmio na categoria deles, ganharam como destaque do prêmio de inovação, e hoje a Mag triplicou, quadriplicou o alcance, a expertise de mercado, enfim, eles vão contar aqui para nós um pouco disso, e quem sabe vocês podem voltar para contar do case grupo, do case individual. Cara, graças ao SW, eu, profissional, mudei não sei o que lá na minha jornada e comprei uma rede de academias. Fica a dica aí. Beleza, galera? Por favor, né? É isso aí. Eu até não sei se vão ter mentoria também, né? Foram os prêmios. O que eles ganharam lá? O que vocês ganharam? Parabéns e tchau. Pode. Ganharam a fanpage da área local, eu vou ler aqui, website, a gente ganharam... ganhou 5 bolsas de estudos da Rocket City. A gente ganhou 6 meses de co-work aqui no Sinf, para a equipe. Uma visita na Veda Motors, um website de plano visibilidade da área local, uma mentoria de ideação e validação. Eu achei isso aqui bem interessante, que é do Thiago Schultz. Uma consultoria de contratos Silva e Schultz. Foi isso mesmo. Fora toda a experiência. Bora botar a mão nisso aí tudo, né? Nossa, meu. Por isso que eu digo, não deixa esfriar. Agora é a hora de pegar e... Por favor, né? Com certeza. Várias outras coisas que a gente ganhou do SW, né? Acesso, chocolate, energético. Pois é, muita cuca, café. A minha pergunta aqui, no final disso tudo aí, né? Desculpa. Será que não tá faltando mais energético nas empresas? Pode ser. Porque, e sobrou no SW, tá? Se alguém tiver precisando, procura a galera do SW, porque eu vi um estoque ali que, olha, dava para atender uma cidade inteira. Terrinha vai patrocinar o SW daqui a pouco. Olha aí. Mas galera, obrigado por vocês aí, foi um prazer, tá? Tamo junto, Juarez. Semana que vem tu tá na nossa sede. Eu devo estar e provavelmente a Clio deve estar aqui com a gente. Até mais, galera, fica com a gente. Quinta-feira, YouTube, Spotify. Curte, deixa seu like. Isso, o pessoal que perdeu aí, que pegou de repente no finalzinho, você pode compartilhar depois, também vai estar lá pro pessoal pegar. Ó. Até pro pessoal do SW. Manda pra família lá no Tocantins. Galera, fiquei famoso, tô aqui num programa e tal. Manda ver. Nós vamos rastrear as curtidas fora do estado lá. Boa. E quem sabe em breve, Spot Now. Olha aí, ó. Por favor. Muito boa. Show. Valeu, gente. Valeu, até mais.